Estamos recebendo aqui na cidade de Amambai mais uma vez o deputado estadual Amarildo Cruz. Ele veio aqui visitar um pouquinho aqui a população de Amambai, ouvir mais uma vez aí um pouco do que a população de Amambai tem a falar, e o Grupo A Gazeta aproveitou a oportunidade para conversar um pouquinho com o deputado. Primeiramente, obrigado, deputado, por estar novamente aqui na nossa cidade. É um prazer recebê-lo. Gostaria de que falasse um pouquinho da sua agenda aqui na nossa cidade de Amambai. Raquel, em primeiro lugar, é uma satisfação minha, mais uma vez, estar aqui em Amambai, falar contigo, com o Grupo A Gazeta. Enfim, Amambai é um município dos mais importantes no nosso estado, né, e lidera essa região aqui, da fronteira, aqui do Cone Sul. E então, obviamente, quem pensa o estado tem que conhecer Amambai, conhecer a história de Amambai, conhecer o município, suas potencialidades, seus problemas, suas demandas, enfim, para poder discutir o estado como um todo. Eu, na condição de deputado, quarto mandato, numa pré-candidatura de deputado estadual, tenho, obviamente, que vir aqui com os companheiros, com os amigos, com as autoridades de Amambai, fazer essa discussão de uma forma mais ampla, visando continuar o nosso trabalho no estado como um todo, mas principalmente em municípios importantes, como é o caso de Amambai. Estou aqui fazendo mais uma vez uma visita e desta vez conversando com autoridades do município, conversando com o meu partido, a direção do nosso partido. Temos uma reunião importante ainda hoje à noite, conversei já fiz algumas visitas com lideranças, enfim, fazendo um movimento político. Há 2 meses praticamente das eleições, é fundamental que a gente possa estar discutindo estratégia, tática eleitoral, fazendo uma leitura do cenário estadual e nacional junto com os nossos companheiros, visando, obviamente, um resultado positivo nas eleições, mas também visando o aprimoramento com relação às questões que são importantes na cidade, no município, na região, que fazem parte da pauta de um deputado estadual. Tá certo. Deputado esteve também aqui algumas vezes na nossa cidade, né, ouvindo as demandas, né, conversando também com a população indígena, né, que representa grande parte aqui da nossa população, né. Gostaria que o senhor mandasse também um recado, né, para a população aqui de Amambai, né, do que Amambai representa aí no estado para o senhor, né. E eu sei que o senhor também tem um carinho pela nossa cidade, né? Pode Muito falar grande, sobre isso. muito grande, Raquel, muito grande exatamente porque Amambai, além de ser esse município importante que nós falamos, importante também do ponto de vista, aliás, principalmente do ponto de vista social, pela diversidade que você tem, pelo tamanho da população indígena, né, pelo olhar que o poder público tem que ter para a cidade, dessa maneira abrangente, inclusiva, que possa olhar para todos, inclusive para os nossos irmãos indígenas. E eu tenho uma satisfação muito grande, até porque eu tenho um grande parceiro na comunidade, que é o vereador Tato, o vereador atuante, que é uma referência, que é uma liderança. Tenho um grande amigo, companheiro aqui em Amambai hoje, que nos ajuda, traz o nosso mandato, representa o nosso mandato aqui, que é o professor Roberto, que está aqui comigo. E nós temos, da nossa forma de fazer política, esse compromisso de fazer a política inclusiva. O Estado, um deputado atuante, na minha concepção, ele é aquele que cobra do Estado que faça ações de uma maneira geral, ou seja, o Estado não pode ser o Estado para governar para uma parcela apenas da população, tem que governar para todos, fazendo com que principalmente aquelas populações mais vulneráveis, aqueles que mais precisam do Estado, possam ter do Estado o apoio necessário para no mínimo viver com dignidade, ter direito de ter comida na mesa, de ter teto para morar, de ter, escola para os filhos, coisas básicas que são importantes. E aqui em Amambai, como a população indígena é muito grande, e nós sabemos que as populações indígenas no nosso estado são muito carentes, né? São discriminadas, tem uma dificuldade muito grande às vezes para ter as aldeias dentro dos seus limites respeitadas. Não é difícil a gente ter terras de indígenas invadidas no nosso estado. A falta de demarcação de muita terra que ainda precisa ser feita
para os indígenas, é um problema que nós temos no nosso estado e nessa região aqui também. Às vezes isso resulta em violência, e não é essa a sociedade que a gente acredita, não é isso que a gente busca. Nós queremos e somos parceiros, né, não dos indígenas, das pessoas de bom senso, porque tem muita gente sensível a essa causa, que entende que é necessário que o Estado cumpra o seu papel de acolher, de ter políticas públicas voltadas para essa população, para que eles possam ser incluídos da forma mais humana, da melhor forma possível, e dessa maneira possam ter também seus direitos resguardados, a exemplo de outros segmentos da sociedade que nós temos aqui no município de Amambai, no estado como um todo, e que precisam também da proteção do Estado. Mas quando o Estado falha em alguns segmentos, é necessário que uma ação política mais efetiva seja feita, e nós temos como princípio norteador das políticas que nós defendemos, cobrar do Estado ações nesse sentido. Como Amambai tem uma população indígena muito grande, obviamente que nós estamos do lado da população indígena também, ajudando a eles a reivindicarem o espaço, a proteção dentro da legalidade que precisam ter para poder fazer com que eles possam também viver com um mínimo de dignidade. Acho que isso é fazer política de uma forma decente, coerente, né, abrangente, e não fazer política apenas para um segmento. Essa característica de Amambai é uma das coisas que me remete à origem do nosso estado. Então, eu me sensibilizo muito com isso, por isso e por outras questões também, que tenho um carinho enorme pela cidade, conhecedor que sou de todo esse perfil socioeconômico, cultural que tem Amambai, e da necessidade que precisa de ter parceiros para que a gente possa estar olhando com carinho a população de uma maneira geral, mas com um olhar sensível, principalmente para a população indígena aqui do município. Tá certo, Amarildo. Para a gente concluir, vamos falar um pouquinho de política aqui da atual conjuntura, né? Próximos aqui de começar a campanha eleitoral, próximo da eleição. Gostaria de ouvir, né, a sua opinião aí sobre a conjuntura estadual, um pouco da federal também. Olha, Raquel, há 2 meses das eleições, eu torço para que o nosso país possa voltar a viver tempos melhores que é possível de ser vivido, como nós vivemos há um tempo atrás. O Brasil sempre foi um país mais feliz do que é hoje, o povo sempre foi mais feliz, viveu com mais dignidade. Nós estamos vivendo um momento muito triste no Brasil, um momento de ódio, de violência, né, de intolerância, coisas que não faziam parte da rotina do povo brasileiro. É que eu não sei como que isso foi produzido e acabou se introjetando dentro do dia a dia da nossa população. Esse não é o perfil do país que eu fui criado, que eu nasci, que eu tenho orgulho, e que a grande maioria da população brasileira sabe do que eu estou falando. Nossas referências são de amor, não são de ódio. Nossa referência é de construir, né? Não é de construir pontes, ligações, não é de fazer muros, não é de ser intolerante, não é de disparar os índices de feminicídio, de discriminação racial, de assédio, de uma série de coisas que estão aí, que fazem pauta do dia a dia e que não tinha essa constância dessa maneira. Então, o momento dessa polarização política, que não é uma polarização entre projetos, é uma polarização hoje que está entre a barbárie ou a civilidade, e que você tem uma parcela, infelizmente, da população que de repente pensa que a barbárie pode ser a saída, sendo que a história mostra no mundo inteiro que é onde aconteceu ditadura, armamento da população, incentivo a desmatamento, incentivo à discriminação, incentivo ao ódio, e em momento nenhum, em qualquer lugar do mundo, isso funcionou. Pelo contrário, os maiores traumas na história da humanidade aconteceram exatamente quando a população foi incentivada a seguir esse caminho. Graças a Deus, hoje, há 2 meses das eleições, a gente vê o Brasil tomando um outro rumo. A gente vê a maioria da população percebendo que o regime da democracia pode não ser o ideal de todos, mas é o menos ruim, com certeza absoluta. É o que nos garante a liberdade, que nos garante a possibilidade de poder divergir, de poder construir alternativas. E o ser humano só evolui quando existe uma diversidade de pensamento.
né, que faz com que se troque ideias e chegue num senso comum e consiga se avançar. Então, eu estou muito otimista. Quem faz política há tanto tempo, né, disputa eleições, tem que ser otimista. Se eu achasse que o Brasil não tinha jeito, que eu pudesse disputar eleições e não tivesse chance, eu não estaria nesse cenário, com todo esse entusiasmo e energia que, graças a Deus, eu tenho para poder continuar a nossa luta e a defesa das nossas bandeiras. Acho que o Brasil vai melhorar bastante. Eu acho que nós temos aí uma luz no fim do túnel, para não dizer um Luiz, né, no fim do túnel, que com certeza tem a experiência, tem uma história, uma capacidade de gestão, de articulação, uma inteligência emocional. Eu acho que é um ponto de convergência que vai unir uma grande parcela da população e a gente vai conseguir novamente devolver o Brasil para os brasileiros. E aqui no estado também, eu acredito que a gente tem condição de fazer com que o Mato Grosso do Sul melhore nesse sentido. Nós, no meu partido, nós temos uma candidata governadora e eu vou fazer a campanha, estou fazendo a campanha, estou defendendo, estamos levando o nome, porque representa um projeto de Estado do qual nós já tivemos a oportunidade de governar. Acredito, o cenário, por tudo que se mostra aí, é uma eleição difícil para todos os candidatos. Você não tem um candidato hoje franco favorito, é uma eleição de 2 turnos. Espero que a nossa candidata, que é a Gisele Marques, possa estar no segundo turno. Se não tiver, o nosso partido vai, obviamente, definir isso em convenção, em reuniões, qual vai ser a melhor estratégia que a gente possa adotar aqui no Estado. Mas tenho certeza absoluta que o PT sai fortalecido dessas eleições no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Diferentemente de 4 anos atrás, acredito que nós temos condições de aumentar a bancada, o número de deputados na bancada estadual, a bancada federal, creio que a gente consegue eleger no mínimo 2 deputados federais, e acredito que o Lula deve vencer a eleição no Mato Grosso do Sul pela primeira vez. Nós nunca ganhamos as eleições aqui no Mato Grosso do Sul, o Lula nunca ganhou, a Dilma nunca ganhou as eleições do Mato Grosso do Sul. Hoje, pelo resultado das pesquisas e pela pesquisa que a gente vê no dia a dia na rua, conversando, eu vou muito, Raquel, nas cidades, não só no centro, eu vou nas periferias. Eu gosto de orientar o povo, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, certo. Eu gosto de estar no meio das pessoas. Então você vê a manifestação natural, espontânea, e quilombo, aldeia e assentamento, então não vou nem comentar, porque aí é só ir lá e constatar. Aqueles que ainda duvidam de pesquisa, vão nesses lugares que vocês vão ver onde estão os votos do Lula.